Bom, vamos lá, pessoal. Boa tarde, primeiramente. Quero agradecer a presença de todos, a presença do Marcos, fazer uma apresentação breve aqui. Marcos, além de ser um grande cara de mercado, um amigo. Marcos é economista, contador, é sócio da Lotus Empresarial, sócio da Quintal de Negócios. Quero ter uma longa jornada aí para poder falar um pouco mais. Você é pela Asus, pela Grupo PDA, construtor de alguns empresários aí, de pessoal da FTW, tudo mais. Já tem alguns grandes números de mercado, pouco mais de 15 anos aí na área e deu prazer aí a gente aprender um pouco mais com ele. Então, primeiramente, Marcos, boa tarde, obrigado. Boa tarde, fala Richard, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Cara, obrigado pela introdução, obrigado pela apresentação. Pessoal, antes de mais nada, agradecer, né? Agradecer ao Richard, a Camisa, por essa oportunidade aí de poder falar um pouquinho aqui com vocês sobre a reforma tributária, dos próximos capítulos aí, o que vai acontecer, né, nesse nosso cenário tributário nacional. Bom, vou começar aqui a apresentação, tá? Só antes eu queria só passar com vocês aqui alguns pontos, que é o seguinte: a apresentação que nós montamos para hoje, ela é voltada para as empresas, para empresários, ela não é uma apresentação que ela vai entrar nas miudezas da reforma tributária, já tem que sair na nota fiscal assim, tem o NCM é tal, o CST não sei, não. A gente vai, é uma apresentação sem juridiquês, tá? Mas no tete a tete mesmo, no jogo real, do que vai acontecer, ó, é isso, isso e isso. Por quê? Primeiro, pela questão do tempo, né? Isso aqui é assunto para dias falando, e também pela questão de público mesmo, especificações técnicas, né? Acredito que a maioria aqui não sejam contadores e não precisam saber de tantos detalhamentos, até para vocês não dormirem também no meio da apresentação, né? Então a gente vai tentar ser o mais didático possível. O Richard, ele tem um formulário que ele vai encaminhar aí para vocês, tá? Que ele é formulário caso vocês queiram depois um diagnóstico, entender melhor como que está a empresa de vocês dentro da reforma tributária, dentro do cenário atual, quiser realmente que nós entremos ali nos pormenores, só preencher, tá? Não paga nada pela conversa, pela avaliação, depois a gente senta aí com cada um e aí entra nos detalhes de cada um de vocês, tá bom? No final também vai ter um tempinho aí para a gente tirar algumas dúvidas. Então, dito isso, vamos iniciar aqui. Então, Ah, Marcos, eu coloquei aqui ó, na descrição, está tá, fixado, então quem quiser preencher o formulário para entrar em contato com vocês, com o pessoal da à Lotus, pode vontade, ficar por à aqui já. vontade. Inclusive está o pessoal da Lotus aqui, a Camila, sua sócia. Exato. Camila tá acompanhando a gente aí. Sim, boa tarde. Ó, Boa tarde. Bora lá. todos. Opa, Pode vamos lá. começar, fica à vontade. Vamos lá. Tá aparecendo aí para vocês a apresentação? Sim, tá. Tá, legal. Então, cara, a reforma tributária, né? E como eu falei, nós não vamos entrar, ficar lendo leis aqui, esse tipo de situação, tá? Mas nesse material aqui, que também vai ser entregue aos senhores, tem todas a base legal e o que a gente utilizou para estar fazendo essa apresentação. Então tá, o Richard falou um pouquinho aí de, né, quem sou eu, a minha trajetória, né? Sou contador aí já tem aí praticamente uma década, trabalho com impostos e tributações há mais de 15 anos. Já passei grande parte aí do meu tempo dentro de uma multinacional, cuidando lá de toda a configuração tributária deles, assessoria. Saí da multinacional, né, da Asus, entrei em sociedade com a Camila, né, nós fundamos a Lotus Empresarial, onde eu sou head tributário, cuido de toda a operação fiscal do escritório. E hoje também atuo como CFO da Quintal de Negócios, que é basicamente uma consultoria, né, e também um hub de conexões de empresas, tá? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho mais aí da minha trajetória, né? Mas vamos ao que importa. Quando a gente fala de reforma tributária, hoje no Brasil nós temos, na verdade, duas grandes reformas acontecendo, né? Nós temos a reforma da renda e a reforma do consumo. Tá, hoje nós vamos focar na reforma de consumo, a reforma da venda, a reforma da renda nós podemos deixar para um segundo momento,
até porque ela não vai impactar tanto o consumidor final como essa reforma aqui, específica para o consumo, né? Então, essa aqui é uma discussão que ela demorou mais de 30 anos para sair do papel e ser votada, tá? É algo que vem lá do tempo que o ICMS era só ICM, não tinha nem a perna do S, a sigla, já se pensava em fazer essa reforma, só que ela ganhou força realmente, saiu do papel ali em meados de 2023, né? Começou em 2022, aí veio a emenda com a emenda complementar em 2023 e 2024 a lei complementar 214 barra, aliás, desculpa, 2025, 214 barra 2025. Tá, e aí qual que é o foco dessa grande reforma? Trazer simplicidade para o nosso sistema tributário atual, porque o nosso sistema tributário é extremamente complexo, oneroso, certo? Acabar com a guerra fiscal entre os estados, porque hoje você tem disputa de estados, de municípios, cada um com a sua alíquota, cada um oferecendo os seus próprios benefícios. Então, isso aí acaba distorcendo questões operacionais das empresas e acabar com os custos de litígios tributários que nos últimos anos ganharam capítulos assim estrondosos, né? Você pega, por exemplo, o tema, por exemplo, da tese do século, né? A questão do PIS e COFINS incluído, do ICMS incluído na base de cálculo de PIS e COFINS. A União perdeu milhões e milhões e milhões de reais com essa tese. Então, a ideia é justamente acabar com esse tipo de litígio. Então, seguindo aqui, o que a reforma tributária ela se propõe a fazer? Hoje nós temos 5 impostos, tá? 5 tributos que incidem sobre o consumo, né? Nós temos PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. A ideia da reforma é acabar com, pelo menos parcialmente, tá? Com todos esses tributos e substituí-los por CBS, IBS e IS. Eu falo parcialmente por quê? Por conta do IPI, tá? O IPI ele não há de morrer totalmente, a gente vai falar disso um pouco mais na frente. Então, CBS vai substituir PIS e COFINS na parte federal, tá? A CBS é a contribuição sobre bens e serviços. Já o IBS ele vai substituir o ICMS e o ISS. E o ISS, o imposto seletivo, que é o tal do imposto sobre pecado, ele vai substituir o IPI, tá? Pelo menos parcialmente. Então, a ideia aqui, uma das premissas da reforma tributária é que a tributação ela deixe de ser cobrada na origem e ela passa a ser cobrada no destino, promovendo assim uma justiça tributária, né? A ideia é que onde o serviço for prestado ou onde a mercadoria for ser consumida, haja ali a tributação do serviço, tá? Ou da mercadoria ou do consumo, seguindo o padrão internacional do IVA ou do IVA. Então, para a gente entender um pouco melhor como que funciona isso aqui, tá? E o que seria esse IVA, enfim. A ideia aqui é o seguinte, só seja tributado aquilo que for agregado na operação, né? Então, o IVA dual, o IVA seria Imposto sobre Valor Agregado, tá? Ele é basicamente, em termos práticos, assim, a alíquota seria a alíquota do IBS e da CBS. A ideia aqui é que ele tribute aquilo que você agregou na sua operação, aquilo que foi ali a sua margem operacional. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma pequena cadeia, né? Uma cadeia aqui comercial. Então, o fabricante vende para o distribuidor, que vende para o varejista, que acaba despachando a questão toda no consumidor. Qual que é a ideia aqui? Quando o fabricante ele vai fazer a venda para o distribuidor, ele vai acabar gerando IBS e CBS, certo? O IBS e a CBS que o fabricante ele vai repassar na venda para o distribuidor, esses impostos eles serão somados à sua nota fiscal, certo?
Então, quando o distribuidor fizer o pagamento para o fabricante, ele está automaticamente pagando nota mais imposto, certo? Só que esse imposto que o distribuidor paga na compra do fabricante, ele gera um crédito para o distribuidor, que vai ser abatido no imposto do distribuidor para o varejista. Então, a ideia é assim, aquilo que eu tenho na minha venda, menos aquilo que eu gastei nas minhas compras ou na minha aquisição, nos meus insumos, o líquido disso daí é o que será de fato tributado, tá? A ideia aqui é que tenha um imposto mais transparente, né? Então essa cadeia vai rolando até chegar no consumidor e o consumidor acaba suportando a carga final. Mas assim, ainda que o consumidor aqui ele acabe suportando a carga final, ele está previsto um sistema de cashback para ele, né? Para aquelas famílias que estão cadastradas no CAD único. Então aqui uma boa parte desse imposto retorna para o consumidor, pelo menos para as famílias de baixa renda, tá? Isso é o que está sendo prometido. Então, aqui, na verdade, começa a complexidade da questão, tá? Hoje, como é que funciona? A maioria dos impostos hoje, eles são cobrados na origem, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, eu faço uma venda, sei lá, para o Espírito Santo, aquela alíquota de ICMS que está ali dentro, eu vou recolher para São Paulo, não vou recolher para o Espírito Santo, exceto variações do imposto, como o diferencial de alíquotas, que é o sofrimento do e-commerce, ICMS-ST, coisas que já fogem do padrão, né? Com a reforma tributária, acabou essa discussão. Todo o recolhimento, ele passa a ser feito no destino. E aí, acaba aí que vai começar a gerar uma certa complexidade. Por quê? A alíquota referência aqui, dos impostos até 2033, tá, principalmente do IBS, ela vai ser definida em conjunto, estado e município. Cada estado e cada município do Brasil vai poder definir a sua alíquota de IBS e a sua alíquota de CBS. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça uma venda para Camaçari, na Bahia, por exemplo. O meu sistema vai ter que estar parametrizado para entender a alíquota de IBS do município de Camaçari, onde a mercadoria vai ser consumida, e entender a alíquota de IBS da Bahia. A soma das duas coisas é que vai acabar gerando a minha carga tributária efetiva e aquilo que eu vou acabar recolhendo, tá? Isso aqui, galera, impacta uma série de coisas, principalmente em decisões que vocês vão ver um pouco mais para frente aqui, daquilo que a gente fala de decisões de logísticas, decisões estratégicas. Por quê? A ideia da reforma, com esse tipo de tributação, é justamente acabar com os benefícios fiscais, tá? Então, aquela ideia, por exemplo, eu vou para tal região, vou para a Extrema, vou para o Espírito Santo, vou para alguma região que me ofereça um benefício tributário, uma redução de carga. Cara, isso com a reforma tributária vai cair por terra, porque um dos princípios da reforma é igualar, ter uma alíquota padrão de imposto em todo o território nacional. Então, por mais que cada ente federativo vá poder ter a sua própria alíquota, mas existe uma alíquota referencial padrão que vai ser definida pelo Senado, tá? Que não vai poder extrapolar ela. Então, isso aqui ganha, o jogo a partir do próximo ano ganha esse novo contorno, né? Se você tem uma operação específica ou se você conta com algum benefício fiscal, talvez você tenha que redesenhar sua jogada, pensar uma nova estratégia, porque vai ser muito mais uma jogada agora gerencial mesmo do que tributária. A ideia aqui é tirar o imposto da decisão estratégica das empresas, tá? Então, basicamente, tudo isso que as pessoas têm hoje vão ter que reaprender a fazer, né? Tanto a parte de Exato, gestão, exato, logística, exato. né? Então, basicamente, o nosso mercado agora vai
ter que aprender a brincar com outras regras, né? Exato, cara. E esse daqui é um dos pontos principais que vai forçar as empresas a pensar nisso. Crédito fiscal fica mais amplo. A reforma, ela, por mais que ela te aplique essa tributação no destino, tá? E ela vai mexer nas alíquotas, mas ela também te dá uma possibilidade de ter um crédito fiscal mais amplo. A ideia é que praticamente toda a aquisição com IBS e CBS gere crédito, exceto de uso pessoal. Então, por exemplo, aqui eu deixei alguns exemplos mais voltados para empresas de e-commerce, né? Então, olha só, vamos por aqui, mídia paga, comissão de marketplace, softwares, tudo isso daqui que é envolvido numa operação de e-commerce que uma empresa de e-commerce consome no dia a dia, vai gerar crédito fiscal de IBS e de CBS para o e-commerce poder abater da sua própria operação. Entende? Antes, muito do que estava aqui era só despesa. Não acabava gerando uma compensação tributária, né? Agora vai gerar. E um ponto interessante daqui, tá? Até aproveitando a situação para falar, é desse item aqui, comissionamento. Por quê? A gente vai falar um pouco disso aqui mais para frente, mas a partir de 2027, PIS e COFINS, que são impostos federais que nós pagamos, morrem. Em substituição entra a CBS. E o que acontece? No final do ano, vai existir uma janela para as empresas que têm crédito acumulado de PIS e COFINS poderem compensar esses créditos, ou se ressarcirem desses valores. E aí, cara, existe já no mercado, tá? Algumas teses, já algumas decisões jurídicas nesse sentido, de que empresas do lucro real podem gerar créditos de PIS e COFINS sobre despesas de comissão. Porque é uma despesa essencial para empresas de e-commerce. Né, o e-commerce ele não pode sobreviver, ele não consegue, uma empresa que atua no marketplace não pode sobreviver sem pagar a comissão no marketplace. Então, isso é uma tese boa para aproveitamento de crédito de PIS e COFINS. Se você aproveita isso agora e você consegue recuperar esses créditos, e de repente, por conta disso, você acumula créditos até o final do ano, quando o PIS e COFINS vierem, né, a serem extintos, você pode pedir a compensação desses créditos, o ressarcimento, enfim, aquilo que for mais conveniente para ti. Então é uma boa opção isso aqui até o final do ano, tá? Fica a dica aí para vocês pesquisarem, verem com suas contabilidades, procurar uma assessoria nesse sentido. Mas voltando aqui para a questão especificamente do IBS e da CBS, o que acontece é o seguinte, o crédito fiscal ele é amplo, tá? Vai ser possível tomar crédito fiscal de tudo isso daqui e também de qualquer outra despesa envolvida na sua operação. Desde que as notas fiscais dessas despesas tenham IBS e CBS destacados, tá? E o fornecedor, o prestador de serviço, o cara que vai receber o pagamento dessas despesas, tenha já feito o recolhimento efetivo do IBS e da CBS para vocês, entendeu? Então aqui também fica um ponto de alerta, né? Fica aqui um dever de casa, que é o seguinte, com o avanço da reforma tributária aí ao longo dos anos, cara, a gente vai ter que rever contratos, né? Por quê? Imagina o seguinte, eu contrato aqui um transportador, vai prestar para mim um serviço de frete, né? Vai levar para mim as minhas mercadorias, e a gente sabe que transporte não é barato, né? Eu contrato esse cara contando, na minha conta, eu coloco na minha conta que eu vou ter um crédito de IBS e de CBS em cima dele. Só que, de repente, ele não cumpre as obrigações fiscais e tributárias dele. Né? Então, ele não destaca ou ele não recolhe. Eu não vou ter o crédito, entendeu? Eu vou ter o prejuízo financeiro por conta dele. Então, isso tem que ser previsto em contrato. Isso aqui tem que ser analisado pelo corpo jurídico e tem que ser previsto em contrato. O que vai acontecer se eu tiver um prejuízo fiscal por sua causa? O meu preço será compensado? O que vai ser feito? As empresas têm que começar a pensar nisso. Aqui um pouquinho, tá, da transição, o que vai acontecer aí nos próximos anos. Aqui em 2026 nós já estamos em teste, tá, da CBS e da IBS. Só que o que acontece? Nós estamos testando elas a uma alíquota de 1%,
que tem que ser destacado nas notas fiscais, só que esse valor ele não é recolhido, tá? E nem vai ser exigido o recolhimento desde que você esteja cumprindo as suas obrigações acessórias, né, esteja em dia aí com o fisco, você pode ficar tranquilo quanto a isso. O ambiente nacional do NFE, ele não está validando o destaque desses impostos na nota fiscal. Então, se você não colocar eles na nota, você vai conseguir faturar a sua nota? Vai. Só que, mesmo faturando a nota sem esses impostos, você fica com um risco fiscal em aberto. Porque, mesmo o ambiente nacional não estando validando, mas a Receita Federal exige que tenha. Então, cara, as empresas têm que estar seguindo isso daqui, tá? Para estar em conformidade em 2026. Em 2027 vai ocorrer aquela janela que eu falei, do PIS e COFINS, e aqui já começa a dar uma dor de cabeça para as empresas, por quê? Uma série de coisas aqui vão acabar mudando, tá? Com a morte do PIS e COFINS, aqueles que tiverem crédito acumulado de PIS e COFINS, conforme eu já falei, vão poder pedir o ressarcimento ou a compensação, mas tem que ser analisado aqui dentro se vai valer a pena fazer uma troca de regime fiscal. Por quê? Imagina um prestador de serviço, hoje, que ele está dentro do lucro presumido, onde o PIS e a COFINS é de 3,65%. E ele está dentro desse regime justamente porque é uma alíquota menor que o lucro real. O lucro real chega a 9,25, tem os créditos para bater, mas ok, vamos supor que o prestador de serviço ele não tem muito crédito, né, no regime atual. Então vamos supor que ele está dentro do lucro presumido por conta do PIS e da COFINS. 2027 não tem mais PIS e COFINS. Em 2027, a alíquota da CBS vai ser 8,80 para todo mundo, presumido, real. Então, assim, será que não compensa fazer uma troca? Ainda mais você pensando que no lucro real você talvez não recolha IRPJ e CSLL se você tiver prejuízo fiscal. Então, fica aqui uma análise, tá? 2029 começa a redução do ICMS e do ISS e começa a entrar a IBS, tá? Então, os impostos, o regime que a gente tem atual, com 5 tributos, ele vai seguindo até 2032, só que a partir de 2029 começa a ser feita uma balança. Então, ICMS e ISS vão reduzindo, IBS vai aumentando. 2032 ocorre a transição completa, ICMS e ISS morrem. 2033, novo regime 100%. Essa é a previsão, tá, de como há de acontecer as coisas aqui. E aí aqui algumas coisas para a gente pensar, tá? Porque o varejo, a gente sabe que tem a margem pequena, né? Principalmente quando a gente fala de empresas de e-commerce, muitas vezes a margem varia ali de 6% a 8%. Então, qualquer pequena variação que você pode ter, você acaba prejudicando muito sua margem. E aí você tem tanto oportunidades aqui quanto riscos, né? Então, por exemplo, as empresas vão ter que fazer uma conciliação fiscal, mexer no seu RP, crédito tributário, vai haver as oportunidades reais de recuperação, né, dependendo daquelas condições que eu falei, do seu fornecedor fazer o pagamento do imposto, enfim, se ocorrer o correto destaque, precificação vai ter que ser revisada, né, então por que a precificação vai ter que ser revisada? Hoje nós temos impostos que eles incidem por dentro do preço, e os novos tributos eles vão incidir por fora, mais ou menos um modelo como que é, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, hoje nós temos impostos por dentro, certo? Como, por exemplo, o ICMS, o IPI. A gente montou aqui um cálculo para vocês entenderem. É uma situação muito louca isso aqui, tá? Mas a gente vai demonstrar esse cálculo. E os novos impostos, eles são por fora. Os novos impostos são preço mais imposto. Então, R$ 100, por exemplo, mais a alíquota padrão lá no final vai ser 26%, 27%. Então, mais R$ 27 de imposto. Acabou, é isso. Só que o que a gente tem que fazer? Como tem essa balança tributária de os antigos impostos diminuírem e os novos subirem, você tem que tirar de dentro do seu preço os impostos que hoje estão embutidos lá dentro, para você chegar num novo preço líquido e aí sobre ele somar os novos impostos.
Então é toda uma conta aí que vai ter que ser feita. A margem média, ela deixa de servir, né? Muita gente faz o cálculo, precifica com base numa margem média. Então, trabalho com muitos produtos, cada um tem uma especificidade, não consigo olhar todos, vou calcular uma margem média para cada um. Não tem como fazer isso mais com a reforma tributária. Tá, e aqui eu vou explicar principalmente por conta disso aqui, ó. NCM tem alíquotas distintas. Lembra que eu mostrei lá no começo que o IPI, ele morre parcialmente? Por que que ele morre parcialmente? Porque apesar de da reforma tributária ter esse condão de zerar, né, os benefícios fiscais para acabar com a guerra fiscal, algumas coisas aqui no nosso país têm um lobby muito forte. E uma dessas é a Zona Franca de Manaus. Então, Zona Franca de Manaus, cara, ela vai continuar existindo com a reforma, ela não vai ser extinta, pelo menos até 2072, 2070, se eu não me engano, tá? E se o seu produto que você importa ou que você fabrica, ele é fabricado também na Zona Franca de Manaus, ou existe algum produto semelhante na Zona Franca de Manaus, o seu produto ele não vai perder a carga de IPI, você vai ter que continuar pagando IPI, tá? A reforma tributária ela vai zerar o IPI dos produtos, exceto daqueles que têm um produto, tem uma fabricação semelhante na Zona Franca de Manaus. Por exemplo, esse notebook aqui que eu estou usando para falar com vocês, para fazer a apresentação, ele também é produzido na Zona Franca de Manaus. Então ele tem uma carga de IPI. Essa carga vai se manter. Por mais que eu importe ele, que eu fabrique, ou por mais que esteja lá na chip zerada, eu não posso deixar de aplicar o IPI nele. Por quê? Ele tem produto similar, ele tem produto similar, ele é fabricado também na Zona Franca de Manaus. Então, isso faz com que a gente tenha que fazer uma revisão, tá, dos nossos NCMs. Porque se eu tiver algum produto ali semelhante à Zona Franca de Manaus, eu não posso deixar de tributá-lo. Se eu deixar de tributá-lo, eu corro o risco de cair numa fiscalização e depois ter que recolher tudo com multa, juros, correção, aquele caos. Isso faz com que a gente tenha que olhar para a nossa carteira. Então, é chamar o contador, chamar a contabilidade, falar, olha, vamos revisar esses NCMs, vamos olhar as alíquotas, tá? Isso aqui, na verdade, a bem da verdade, é um trabalho legal de ser feito, tá? Independente da reforma tributária, principalmente para quem é do e-commerce, pelo seguinte, o e-commerce hoje, para quem está acima do Simples Nacional, ele é assombrado por um negócio chamado diferencial de alíquotas, certo? Quando eu faço uma venda para algum destinatário de fora do meu estado, eu tenho que recolher um diferencial de alíquotas que se refere à diferença da carga do estado de destino menos a minha carga do estado de origem. Só que, em muitos estados, existem benefícios fiscais que reduzem a carga interna daquele produto dentro daquele estado. Vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, tá? Um dos nossos clientes aqui de consultoria, ele tem um produto à base de mel. E nós identificamos que em um estado da federação, a carga tributária daquele produto à base de mel é reduzida para 7%. E quando a nota fiscal sai daqui para aquele estado de destino, a alíquota aplicada é de 12%. Então, de 12 para 7, como a alíquota lá no destino é menor, a carga tributária lá, existe o benefício lá que reduz internamente, é menor que a minha alíquota de CMS aplicada, eu não tenho default. Então, por exemplo, em um estado, pelo menos, eu consegui liquidar o diferencial de alíquotas para esse cliente. Então, isso aqui é um exercício legal de ser feito, tá? Para todos os estados e com todos os seus NCMs. E aí também olhar, né, questão de logística, o destino, a carga real, porque quando você perde a questão, com a reforma tributária já rodando 100%, quando você perde a questão do diferencial de tributação de benefícios fiscais, aí tudo passa a ser uma questão de gerenciamento operacional, de ganho de operação, de infraestrutura, então vale a pena dar uma olhada em tudo isso daqui.
O e-commerce, cara, a gente está falando bastante dele, tá? Porque ele acaba concentrando todas as complexidades da reforma. Ele tem essa característica dele, né? Então, e-commerce vende para o Brasil inteiro. Se eu vendo para o Brasil inteiro, eu vou ter que estar atento ao IBS de todo o território nacional, tá? Se para onde eu estou vendendo o IBS, ele vai ser o padrão definido pelo Senado, ou se naquele local, naquele município, tem uma alíquota diferente. Vai rolar o split payment, isso é um ponto que eu quero comentar com vocês, tá, detalhadamente. Split payment em apuração assistida. O crédito financeiro, como eu falei, amplia oportunidades para as empresas de e-commerce, então vocês viram ali que existem N despesas que hoje não geram créditos e que com a reforma vão passar a gerar. Frete e logística vão mudar de lógica, não vão ser tão baseados em benefícios, mas sim na condição do prestador de serviço, do fornecedor, oferecer crédito fiscal para vocês e também na questão de puramente administrativa, gerencial. E uma oportunidade boa para o e-commerce, que é o cashback, tá, que o consumidor final vai ter. Então, famílias cadastradas aí no CAD único, elas vão ter direito a um cashback, né, sobre aquilo que elas consomem, tá, sobre o imposto, né, inserido nesse consumo. Isso aqui pode ser uma oportunidade para o pessoal do e-commerce desenvolver algum marketing, alguma coisa em cima disso? Pode ser uma oportunidade, tá, para impulsionar um pouco mais as vendas. E aqui falando um pouco sobre split payment. O split payment ele é um sistema, tá, que está sendo desenvolvido pela Receita Federal. Está previsto para começar ano que vem. E o que é isso? Ele é um sistema que ele vai ser vinculado ao sistema financeiro brasileiro e ele vai separar o imposto antes do recebimento da sua venda. Então, fiz uma venda de R$ 100 mais um imposto de 20 reais. Então, sei lá, minha nota saiu 120. Não vai cair R$ 120 da minha conta. Vai cair só 100. O governo vai pegar os 20 antes que caia na minha conta, tá? Essa é a ideia do split payment. E isso daí vai ser associado com a apuração assistida. Então, o que é a apuração assistida? O governo vai praticamente disponibilizar uma plataforma para você, onde vão ter lá todos os créditos fiscais que você tem direito durante o mês. Então, todos os prestadores que emitiram nota contra você, que fizeram o recolhimento do imposto, vai estar todo lá os créditos, mais aquilo que foi retido de você, daquilo que você recebeu, né, no banco, enfim, vai ter lá tudo que foi retido. Se houver uma diferença a pagar, o próprio sistema do governo vai te liberar uma guia para você fazer o pagamento. Basicamente é isso. Você vai apenas conferir, tá? Concordo, não concordo, assina embaixo, assinou, isso já vira dívida, certo? Já configura a confissão de dívida e você faz o pagamento. Sinceramente, isso aqui é onde mais gera atenção, gera preocupação para a gente. Por quê? Hoje, como é que funciona? Você recebe uma venda, você recebe o dinheiro das suas vendas, da sua operação, e você tem aí, varia, né? Tem várias datas para pagamento de impostos, mas vamos supor que você tem até o dia 20 para fazer o pagamento do imposto. Então você consegue trabalhar com aquele capital que entrou para você, como um capital de giro. Chega no dia de pagar o imposto, você vai e paga. Com o split payment, você não vai mais trabalhar com esse capital, cara. O dinheiro do governo está garantido muito antes do seu, entendeu? Então isso aqui faz com que você tenha que pensar em toda a sua estrutura de fluxo de caixa, porque você não vai mais poder contar com esse dinheiro para trabalhar com isso. Vai funcionar? Vai dar certo? Só o tempo dirá para a gente. Como que a Receita Federal vai identificar os valores do que é imposto, do que não é imposto? Teoricamente é com as notas fiscais. Tá? Esse período de teste agora de 2026, que nós estamos preenchendo as alíquotas de IBS e CBS nas notas fiscais, está servindo de base para a Receita Federal, está alimentando a base de dados deles para que eles consigam chegar nesse sistema. Só que a gente já falou um pouco disso, né? Então, precisa redesenhar frete e logística.
tá? Conectando aí fiscal, financeiro na operação, até porque realmente a localização ela passa a responder mais pelo custo e prazo real, né, e não só por benefícios fiscais ou qualquer outra questão de imposto, né. O frete ele vai gerar crédito, desde que o meu fornecedor faça o pagamento, que ele seja ali, né, esteja ali em dia com o governo. E aqui eu tenho que revisar meus contratos, porque caso meu fornecedor, caso meu prestador de serviço ele dê mancada com isso, ele vai me gerar um prejuízo fiscal. E aí a gente volta para aquela questão da margem, né? O seller profissional, ele precisa dominar a margem real dele, tá? Porque a gestão fiscal, a partir da reforma tributária, ela pode se tornar uma vantagem competitiva. Então eu tenho ali o meu financeiro olhando todos os meus créditos, eu tenho ali o meu financeiro, o meu fiscal, né? Controlando realmente se os fornecedores fizeram o pagamento correto dos impostos, se realmente a apuração assistida do governo está correta. Isso tudo vai fazer com que eu tenha um imposto a pagar no final, a recolher cada vez menor, ou talvez nem tenha, porque se nessa apuração assistida eu tiver menos créditos do que, aliás, eu tiver mais créditos do que débitos, a Receita Federal, na verdade, ela vai ter que me devolver o imposto, né? Então, é muito importante essa parte aqui. E aí você vai ter, obviamente, toda a decisão estratégica do seu regime tributário, do que você vai fazer, enfim. É todo uma tratativa que você vai ter que ter ao longo aí da reforma tributária. E aqui falar um pouquinho do Simples Nacional, tá? Que talvez seja o caso da maioria ou de alguns de vocês. O Simples Nacional, ele tem já uma decisão muito complicada para tomar já agora neste ano de 2026, certo? O que muda no Simples Nacional? O Simples Nacional ele não vai acabar, ele continua existindo. Só que ele vai ter uma opção de continuar no regime normal dele ou de acessar um regime híbrido, tá? Por que isso? O que acontece? Se o Simples Nacional optar em continuar dentro do regime dele, da forma que está, sem grandes alterações, o que vai acontecer é, dentro daquela guia que o pessoal do Simples paga, que é o DAS, lá dentro tem vários impostos. Numa alíquota bem menor, mas tem, né? Tem ICMS, PIS, COFINS, etc. Esses impostos, eles vão simplesmente ser substituídos por IBS e CBS, dentro do mesmo padrão de carga tributária, certo? Então, eu não vou, pelo menos é o que está sendo prometido, tá, galera? Eu não vou ter um aumento de carga tributária dentro do Simples Nacional no regime padrão. Só que o crédito que eu vou transferir para o meu cliente, ele vai estar dentro também do que está ali no DAS, entendeu? Então, o que eu vou transferir de crédito para o meu cliente é, sei lá, 4%, 2%, 3%, vai ser aquele crédito pequeno, proporcional ao Simples Nacional. Porém, se o Simples Nacional optar pelo regime híbrido, ele vai recolher IBS e CBS por fora, tá? Por fora do sistema do Simples Nacional, nas alíquotas padrão. Então, eles vão recolher ali até 2033, na alíquota ali de 26%, 27%. Qual que é a vantagem disso? O que você recolher dentro disso, você vai repassar 100% desse crédito para o seu cliente. É interessante? Talvez seja, dependendo de quem é o seu cliente. Se você trabalha exclusivamente com consumidor final, não é interessante. É melhor você ficar dentro do Simples mesmo. Mas vamos supor que você preste uma consultoria, preste algum serviço para alguma empresa grande, lucro real, lucro presumido. Aí é interessante, porque você acaba, na verdade, gerando crédito para esse cliente que está consumindo de você, entendeu? Então você acaba tendo um diferencial competitivo no mercado. Mas a sua complexidade aumenta. Você vai ter que recolher esses impostos como se fosse uma empresa fora do Simples e vai ter que cumprir as obrigações tributárias também fora do regime do Simples Nacional. Bom, a gente já falou coisa pra caramba aqui. Queria saber um pouquinho de vocês aí, se até aqui eu sei que é muita coisa, é muita informação.
Queria saber se até aqui alguém tem alguma dúvida, se eu gostaria de mostrar aqui, tá, alguns cálculos que, só para vocês entenderem a formação de preço, e aí talvez a gente já volte a conversar aqui. Alguém quer tirar uma dúvida? Marcos Acho que é um momento Vinícius. para aproveitar. Opa, Olá, Borges. Isso, Borges, eu estou como Ana aqui. Tá? Deve estar aí como Ana. boa tarde, Borges. Boa tarde, tudo bem, Marcos? Tudo bem. Boa tarde a todos. É o seguinte, você falou sobre comissões, sobre a situação toda. No nosso caso, gerentes e vendedores que trabalham com comissão, né, em percentual sobre o volume de venda, e a gente não tem esses impostos de ICM, ICM a gente não tem. Isso tem alguma alteração? Como é que isso fica? Você tem alguma informação a esse respeito, por favor? Claro, vamos lá. Vai depender muito. Na verdade, assim, você está falando no caso de um PJ, é isso? Um prestador de serviço que trabalha como representação, mas ele tem uma pessoa jurídica, ele tem um CNPJ, ou você está falando de uma Exatamente. pessoa? Ah, exatamente, beleza. Exatamente, tem uma isenção de imposto de ICMS, né? Tá. Inscrição estadual. Isso. Hoje, na verdade, assim, sobre o comissionamento, se você estiver fora do Simples Nacional, você vai de imposto sobre consumo, não estou falando de imposto de renda, tá? Imposto sobre consumo, você tem só o ISS. Ou, se você for Simples Nacional, você vai ter lá o DAS, tá? Nesse caso aí, o que muda é o seguinte, você vai poder fazer essa opção. Se você vai continuar dentro do Simples Nacional, recolhendo seus impostos dentro do Simples, então não mudaria nada nesse sentido, tá? Exceto que dentro do seu DAS lá vai trocar os impostos, mas a carga que está sendo prometida para o Simples é a mesma, tá? Então, não mudaria isso, só que também você não vai gerar crédito fiscal equivalente para a empresa que você presta serviço. Então, continua na mesma, só que você não gera crédito para a empresa que você presta serviço. Aliás, você gera, mas naquele percentualzinho do Simples Nacional. Agora, se você quiser, por exemplo, gerar crédito para a empresa que você presta serviço, para você se mostrar como um parceiro mais competitivo, enfim, aí você vai fazer o recolhimento por fora do Simples Nacional, e aí a sua alíquota, ela pode chegar lá, eu já estou falando lá para 2033, tá? Ela pode chegar lá em termos de 27%. Só que esses 27% é o seu preço mais 27%, tá? Entendi. E aí a empresa paga e isso volta para ela como crédito. Basicamente é isso. Tá. Eu já vou aproveitar para tirar uma dúvida aqui, por interesse familiar, né? Claro. No caso de uma clínica de saúde, legal. consultórios, altera alguma coisa também, não? Altera sim. Prestadores de serviço de saúde tem uma redução, tá, dessa carga tributária prevista. Se eu só de cabeça aqui me fugiu se é 90% ou 60%, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Educação e saúde, 60% de redução de carga tributária. Então, sobre a alíquota final padrão, a clínica de saúde vai ter uma redução de 60%. Então, sei lá, a gente está falando aí de fazer uma conta aqui, 27%, a alíquota padrão de uma 27%, 60 menos, a alíquota padrão de uma clínica de saúde lá na frente, de serviço de saúde, ela vai ser algo em torno de 10% a 11%, tá? Ótimo. Muito obrigado. Imagina. Parabéns, hein? Foi muito bom. Por enquanto está indo muito bem. Legal, obrigado. Vai dar um nó na cabeça de cada um, mas faz parte, vamos em frente. Eu queria mostrar as contas aqui para vocês verem, aí vai ser legal. Ótimo, valeu, obrigado, Marcos. Vou deixar até o fórum, eu falei, deixar o forms aqui para depois quem quiser ter uma análise personalizada da equipe do Max, Claro. Camila, tá aqui o forms para a galera preencher, e eles vão estar atendendo todo mundo com maior atenção. Então, Com você que certeza, vive com certeza. Vai ser um prazer. igual o Borges falou, né? Tem o pessoal que é representante, a família tem outros negócios. Então, depois, se alguém quiser compartilhar com familiar, com amigos e tudo mais, também pode. O link está aqui para a galera preencher também. Bom, posso mostrar aqui algumas contas aqui, ou vocês querem perguntar mais alguma coisa agora? Mais alguém? Então, pode continuar. Tá.
compartilhar aqui com vocês, espera aí. Ó, me perdoem aí pela simplicidade da planilha, tá? Mas isso aqui foi só um pequeno rascunho que eu fiz aqui, mas só para poder mostrar para vocês mesmo como que fica a tributação de uma empresa assim acima do Simples Nacional, tá? Até 2033. Eu não coloquei aqui o Simples, porque o Simples, como eu te falei, né, ele vai ter a opção de continuar dentro do Simples e não ter ali uma grande mudança na sua carga, tá? E outra coisa, eu não acrescentei aqui IPI, nem IS, que é o imposto seletivo, tá? Porque eles acabam distorcendo poucas coisas. Sobre o IS, acabou me fugindo de falar dele, tá? Mas o IS, ele basicamente é o imposto sobre o pecado, né? É aquele imposto que o governo ele vai utilizar como uma medida extra fiscal para tributar, para onerar, para controlar produtos que ele entende que não fazem tão bem para a sociedade, né? Então, cigarros, produtos que possam afetar o seu desempenho, sua parte de saúde, enfim, produtos que tenham muita coisa química acrescentada, aí tem toda uma lista lá, tá? E essa alíquota, ela varia. Então, não deixei ela de fora aqui. Aqui eu fiz um cálculo, vamos colocar assim, com alíquotas padrões, tá? Então, 2026, como que a gente está hoje, certo? Aqui eu coloquei os impostos que tá de uma empresa comercial. Então, preço sem imposto, R$ 100, com 18% de ICMS, 9,25% de PIS e COFINS. Aqui, a gente tem que explicar uma bizarrice do nosso sistema tributário, que é o seguinte. Você pega lá, por exemplo, a Lei Candir, que é a lei que regula o ICMS a nível nacional, você vai perceber que lá está escrito assim, que o ICMS, ele incide, o imposto incide sobre o próprio imposto. É imposto sobre imposto. Isso é o que a gente chama de tributação por dentro, tá? Se a gente for pegar aqui, por exemplo, R$ 100 e fazer vezes 18%, você pode pensar que o total da operação aqui, o total da venda vai ser 118, certo? Então aí você vai lá e coloca na sua nota fiscal lá, R$ 118. Só que o fisco, quando pega a sua nota fiscal, R$ 118, ele faz vezes 18, e aí se você fizer vezes 118 vezes 18%, você vai ver que não dá 18. E aí você tira do conta, você vai ver que você não consegue voltar para o seu preço de 100. Então, na verdade, isso aqui é feito todo um cálculo, tá? Para que chegue num valor com o imposto inserido dentro dele mesmo. Vocês pegarem esses 137,46 que eu deixei aqui, ó, total do NF com impostos, e vocês fizerem vezes 27, aqui dá 18 com 9,25, 27,25%, vocês vão chegar em 37,46. 137,46 menos 37,46, vocês voltam para os R$ 100 que tinha lá. Então, essa aqui é a bizarrice de como funciona hoje o nosso sistema tributário, tá? De uma forma, assim, simples. Em 2027, como que vai passar a ser? Eu não tenho mais a figura da PIS e COFINS, das PIS e COFINS, né, as contribuições. Eu tenho aqui a CBS de 8,80, tá? Que vai ser a alíquota padrão dela, vai ser 18,80. E aqui eu tenho até que respirar um pouco para falar, porque aqui é o seguinte. O ICMS, ele continua com o mesmo mecanismo de ser um imposto que incide por dentro, ou seja, imposto sobre imposto, e ele incide sobre ele mesmo. Já a CBS, ela incide por fora do preço. Então, ela é calculada totalmente fora do preço que eu travar de venda. Só que o ICMS incide sobre todos os impostos, taxas e despesas que eu associar ao meu preço. Ou seja, o ICMS incide sobre a CBS. Então, a CBS é por fora, não incide, só incide sobre o preço. Só que o ICMS incide sobre ele mesmo e sobre a CBS. Essa aqui é a loucura. Então, como que fica? Eu travei que o meu preço sem imposto é R$ 100, certo? Então, R$ 100 vezes 8,80, porque a CBS é por fora, eu vou ter um valor de CBS a pagar de R$ 8,80. O ICMS, eu tenho que embutir ele dentro dele mesmo, e aí eu vou ainda somar
A IBS, a CBS. Então, eu chego numa base de cálculo de ICMS de R$ 132,68. Faço vezes 18%, chega no meu valor de ICMS 23,88. Qual que vai ser o meu total da minha nota fiscal? Vai ser o meu preço com ICMS, 132,68, mais 8,80, o valor da CBS de 8,80, que vai dar R$ 141,48. Entendeu? Então, essa é a loucura que a gente vai conviver de 2027 a 2032, porque a gente vai ter o sistema antigo, com ICMS e ISS sendo calculados por dentro do preço, e a CBS e a IBS sendo calculados por fora, e aí a partir de 2033, todos os impostos por fora. Então, a partir de 2033, o que a gente vai ter aqui? R$ 100 preço sem imposto, com 18 de ICMS, 8,80 de CBS, o IBS R$ 18, CBS 8,80, total da nota fiscal R$ 126,80. Então, assim, naturalmente, o valor total pago pelo consumidor final de 2026 até 2032, 2033, fatalmente ele vai aumentar, tá? Mas a partir de 2033, pelo menos por conta de questões tributárias, ele deve começar a cair, né? Então, montei isso aqui rapidinho só para vocês entenderem um pouco da dinâmica das coisas aqui, tá? E agora, quanto tempo a gente tem ainda aí, Richard? O tempo voou, né? Eu abro aqui o espaço para a gente conversar um pouco, continuo falando. Alguém quer tirar uma dúvida de cima disso? Ou ele pode continuar, gente? Alguém? Temos lojistas, temos assistente de e-commerce. Pode continuar, tem mais um tempinho aí, Max. Pode continuar, então. Então tá bom, vamos lá. Tá aparecendo aí, né, a apresentação. Tá sim, tá aparecendo. Tá. Então tá, aqui algumas recomendações, tá bom? A reforma é de toda a empresa. Por que de toda a empresa? Como a gente já comentou, como a gente comentou aqui, né? Com benefícios fiscais, com a previsão de benefícios fiscais caindo por terra ao longo da reforma, então, cara, regime especial vai cair por terra, benefícios de redução de alíquota, redução de base de cálculo vão cair por terra. Tudo isso aí vai fazer com que a decisão das empresas elas sejam mais voltada para o gerencial, para aquilo que realmente é a sua atividade, né? Tire o imposto um pouco da conta. Né, o efeito tributário sai um pouco da conta nesse sentido, né? Então você não vou ficar escorado em benefício fiscal, porque o imposto vai ser por fora, lá na ponta, né? Lá em 2033. Então isso vai fazer com que, por exemplo, o CEO, diretoria tenham que repensar em todo o fluxo. E o trabalho do departamento financeiro, cara, ele vai ser muito mais crucial nesse sentido. Por quê? Aquilo que eu falei, os créditos que eu vou ter para abater dos meus impostos, eles vão depender muito dos meus fornecedores, daquilo que eu contratei, cara. Então, eu vou ter que ter um controle, uma conciliação para ver se realmente eles pagaram. O outro ponto é o split payment. Será que aquilo que está sendo descontado de mim realmente está correto com as minhas notas fiscais? O financeiro vai ter que ter estrutura para ver tudo isso. Então, isso aqui, eu acredito que nós temos aí no meio, né, assistindo a gente aí, alguns parceiros de BPO. Isso aqui, para mim, é uma puta oportunidade para quem trabalha com BPO. Especializar nisso, oferecer isso, porque vai ser um ponto crucial para a galera. Parte de marketing também, preço, canal, cashback, como que eu vou trabalhar o cashback que o consumidor final vai ter? Eu vou te integrar isso na minha estratégia? Logística, CDs, onde vai ser meu CD, quem vai ser meu prestador de serviço, RP, cara, como o meu RP vai entender essa complexidade de cada ente federativo ter o seu IBS padrão, fiscal e contábil, compliance, conciliação, será que a apuração assistida do governo realmente está certa? Porque tem muita gente já pensando em se livrar do contador, né? Colocar até depois aí de 2033, colocar aqui o robô Marcos para fazer a apuração, a conciliação e tudo mais. Mas assim, será que realmente eu vou poder confiar em uma apuração fornecida pelo governo?
Será que realmente eu vou poder confirmar que aquilo está certo? E a gente está Então, falando que muitas vezes depende da empresa um ganho de volume. Então, assim, a gente vê sim, os marketplaces, os grandes marketplaces, o Meli, Shopee, a Amazon, de modo exato, geral, exato. mas que existe uma dificuldade, por exemplo, a gente vê o Meli com dificuldade em entrar com B2B no Brasil, justamente por questões tributárias, né? Então, até que ponto isso vai ser viável, esse modo automático de funcionar, né? Exato. E aí fica uma dica aqui. Cria um comitê interno, tá? Entre CEO, CFO, enfim, CTO, fiscal. Por quê? Precisa ter, cara. Isso é algo que vai ter que reunir a diretoria, os gerentes, os cabeças pensantes de toda a empresa para chegar no consenso aí do que terá que ser feito. NCMs, cadastros viram estratégia. Realmente. Isso aqui já é uma coisa que impacta principalmente o e-commerce hoje em dia, né? Por exemplo, nós temos alguns clientes que, aliás, a maioria dos nossos clientes, eles estão no fulfillment, certo? Então, por exemplo, você pega, sei lá, você pega o fulfillment da Amazon, tá? Você vai lá e preenche lá, cadastra um produto lá, por exemplo, com uma NCM inexistente, para tu ver o que acontece. Esses dias teve um parceiro nosso, que um funcionário dele errou o número um dígito dentro da NCM, enfim, cadastrou uma NCM inexistente. Teve mais de 5 mil notas fiscais rejeitadas dentro do sistema da Amazon. Ele já estava para perder o fulfillment dele, ligou para a gente, era, cara, 11h30 da noite. Nós entramos dentro da conta dele, identificamos o problema, reajustamos, reconfiguramos as planilhas lá de tributação e conseguimos salvar o fulfillment do cara. Mas assim, é só para vocês entenderem o impacto de uma NCM errada já hoje. Imagine isso aqui com a reforma tributária. E a gente vê, eu estou no grupo de e-commerce house, uma comunidade de e-commerce do Brasil, as pessoas não estão sabendo preencher mais as planilhas, né, do Mercado Livre e tudo mais, que está se Exato, adequando. exato. Algo que era para ser simples, está com dificuldade, né? Exato, e está realmente atingindo uma complexidade, né? Então, o que pode acontecer é isso que está aqui, ó. Marketplace pode bloquear a venda divergente. Então, vale a pena chamar aí a sua contabilidade, fazer uma revisão disso, entender como que está a integração de RP com Marketplace, porque tudo isso aqui vai ter um impacto. Pode ser que a gente esteja falando aqui, alguns produtos específicos terão redução, tá? Dentro da reforma tributária, como por exemplo os produtos de cesta básica. É incomum, mas talvez tenha aí um e-commerce que venda algum produto nesse sentido. Então você vai ter que ter NCM muito correta nisso. O KNAI da sua atividade vai ter que estar certo. Enfim. Tá, e aqui um dever de casa aí para todos vocês pensarem, tá? Então, revisar o seu regime tributário atual. Por exemplo, Simples Nacional é imprescindível fazer isso agora, porque vai ter que tomar essa decisão em setembro. Em setembro desse ano, Simples Nacional vai ter que decidir se vai continuar calculando os impostos por dentro do Simples padrão, digamos assim, ou se vai entrar no regime híbrido. É esse ano, setembro de 2026, tem que ser definido isso. Ano que vem, com a queda da PIS e COFINS, vai valer a pena ficar no Simples? Eu vou para o lucro presumido? Vale a pena ficar no presumido? Eu passo para o real? O que vai valer a pena para mim? Chamo o contador para conversar, precisa disso. Mapear minha operação fiscal, simular cenários, ficar fazendo continha, auditar o RP, revisar os preços, reavaliar contratos, principalmente isso aqui, ó, eu bato muito na tecla em cima disso aqui, reavalie seus contratos. Chama seu parceiro aí para conversar, reavalie o contrato com ele, porque pode ser que você tenha um crédito fiscal em cima do contrato com esse parceiro, mas aí vai depender muito da regularidade fiscal dele, entende? Então talvez valha a pena trocar um parceiro meio duvidoso por um que seja um pouco mais caro, mas que esteja em dia. É tudo questão de colocar na ponta do lápis, tá? Eu acho que, inclusive, agora a parte de LGPD vai valer muito, né? Porque você tem toda a Total, documentação alinhada e quem são porque, cara, cada pessoa envolvida em cada operação, né? Essa parte de documentação de transacionamento e transação agora vai ser cada vez mais, tem que ser mais transparente entre as partes, né?
Com certeza, com certeza. E a ideia realmente do governo é cada vez automatizar mais isso, né? E tornar essa apuração assistida cada vez mais automatizada e pegar erro no pulo mesmo. Então, quem não se alinhar, cara, tem uma bela chance aí de ter um prejuízo grande. Então, um pouquinho aqui, tá, do nosso ano de 2026. Como eu já expliquei, a gente tem que destacar esses impostos, beleza? E o Simples Nacional não faz o recolhimento agora, porém, tem que tomar uma decisão dentro deste ano, tá? Se vai continuar no híbrido ou se vai continuar no padrão ou se vai passar para o híbrido. Aqui um pouco de alíquotas diferenciadas aí. Então, por exemplo, produtos que eu acabei de citar, né? Produtos de cesta básica nacional, você vai ter, a alíquota vai ser zerada. Tá? Aqui você tem também alguns produtos que vão ter uma redução de 100%. Então, qual que é a diferença? A alíquota zero para uma redução de 100%. Na verdade, esse zero aqui quer dizer que não é tributado, beleza? Agora, já essa que tem a redução de 100%, significa que o produto ele é tributado, porém você não paga porque vai ter uma redução de 100% na alíquota. O que não é tributado, cara, para tornar a ser tributado, depende de uma série de procedimentos do fisco, de projetos de lei, de aprovação, etc. Aquilo que é tributado e tem uma redução, o governo ele pode subir essa alíquota aí, de uma maneira mais fácil. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença. Profissionais aí de saúde, educação, empresas que trabalham nesses setores aqui, vão ter uma redução de 60% sobre a alíquota padrão. Agora, profissionais de profissões intelectuais, liberais, né, que possuam conselho, então contador, advogado, médico, psicólogo, terão um desconto de 30% na alíquota referencial padrão, tá? Então, arredondando, vamos supor que seja uma alíquota de 30%, né, não vai ser isso, vai ser em torno de 27%, mas se for de 30%, a sua alíquota do profissional aqui vai ser de 20%. Aqui um pouquinho, tá, de como que vai ser aí a proporção dos impostos até 2033. Então, você vê aí que em 2029, 90% ICMS e ISS, só 10% IBS, e aí vai mudando essa proporção até que em 2033 fica só o IBS mais a CBS, que é o federal. E aqui falando um pouquinho do IS, aquele imposto seletivo que a gente comentou, né? O IS, ele vai incidir, né, sobre cigarro, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas, sobre aquilo que o governo ele entende que ele tem que controlar de uma maneira extra fiscal. É o famoso imposto sobre o pecado. É assim que ele está sendo chamado, tá? Alguns setores que neste momento estão de fora da reforma tributária, tá? Então, o que eu falei aqui, ó, Zona Franca de Manaus, até 2073, né? Eu falei 77, não lembrava exatamente o ano, mas até 2073 ninguém toca na Zona Franca de Manaus, continua da forma que está. E se você tiver algum produto semelhante à Zona Franca de Manaus, você não pode competir com eles. Tá? Então você vai ser tributado pelo IPI para que você não compita com a Zona Franca de Manaus. Combustíveis não vai entrar nesse momento, planos de saúde e serviços financeiros. Tá? E aí, bens de capital, cooperativas, hotéis, agências, SAF, aquilo que foge aí um pouco do nosso dia a dia, né? Do comércio e da prestação de serviço. Falando um pouquinho do cashback previsto, tá, para o consumidor final. Gás de cozinha, GLP, por exemplo, 100% da alíquota de CBS volta para o consumidor final que for baixa renda, escrito no CAD único, e 20% do IBS. Demais bens e serviços, 20% de CBS e 20% de IBS. Então, por exemplo, entrou um consumidor final baixa renda escrito no CAD único e comprou do seu e-commerce, daquele imposto que tiver destacado ali, IBS, CBS,
20% do CBS e 20% da IBS, ele recebe de volta via cashback do governo. Um pouquinho do calendário, como ele está rodando. E aqui um pouquinho daquilo que a gente vai precisar aí, né, para operar nos próximos anos. Então, diagnóstico da situação tributária, simulação dos cenários, fazer o recálculo de margem. Um pouco dos mitos envolvidos aí, né? Então, só começa em 2033. Não, já começou esse ano. Já estamos num ano de teste. O Simples Nacional vai acabar? Não vai acabar, mas vai virar uma escolha estratégica. É só problema de contador? Não. Isso envolve caixa, tecnologia, envolve todo mundo. Eu acho que nessa parte que a gente vai ver muito ainda você falar por aí, você, a Camila, outros profissionais, eu acho que esses mitos a serem quebrados, né? Com certeza, cara. Até porque, muitas vezes, assim, o empresariado, principalmente o pequeno empresário, ele está muito envolvido na operação do dia a dia, cara, e ele não tem tempo para ficar lendo sobre reforma tributária. Então ele precisa estar bem assistido. Perguntas que sempre aparecem: a carga vai aumentar? Depende do setor, do regime, das escolhas. Simular é obrigatório. Simples vai acabar? Não acaba, mas vai depender de casa a casa. O marketplace responde pelos sellers, ou seja, se eu fizer besteira, o marketplace responde por mim, a responsabilidade operacional tende a crescer solidariamente. Isso aqui é uma coisa que a gente já tem percebido ao longo dos anos. Por exemplo, hoje em dia, se o seller ele não recolhe o DIFAL, o diferencial de alíquotas, o marketplace recolhe e desconta dele. Isso tem acontecido? Quando começa? Agora, 2026, nós já estamos em teste. O MEI muda? Basicamente não. O e-commerce pequeno precisa agir? Sim. Tá? Quanto mais rápido você se preparar, mais rápido você pensar nas suas escolhas, na sua gestão, você sai na frente. Você melhor se prepara, né? Você não leva aquele soco logo de cara. E é isso, a reforma não é apenas uma mudança fiscal, é uma mudança na forma de operar negócios no Brasil. Isso aqui muda praticamente tudo da forma com que era feito, né? As escolhas, elas, quando passar esse período de transição, né, e a reforma tiver 100%, a escolha do e-commerce, ela vai ter que ser, a escolha de gestão, ela vai ter que ser não tanto focada em tributos, mas focada em tecnologia, em gestão, em planejamento, porque o tributo ele vai ser por fora, ele vai ser compreensível e sabido como que ele vai operar, tá? Mas é importante que entender a reforma é transformar conhecimento em estratégia. Então, tentei entregar um pouquinho de conhecimento aqui para os senhores hoje. Uma grande aula, na verdade. Espero que eu tenha conseguido aí, né, deixar pelo menos alguns pontos de interrogação, uma curiosidade aí para os senhores irem atrás disso, e espero poder conversar novamente aí com cada um, tá bom? E assim, não é só aqui, né? E outra, uma dúvida aqui, assim, vocês não atendem só São Paulo. Vocês atendem Exato. Brasil, vocês atendem todo mundo, né, nível nacional. Esse a gente vai estar colocando no YouTube, vai estar compartilhando. Tem muita gente ainda não pôde assistir pelo horário, então a gente vai estar compartilhando para quem quiser também entrar em contato. O Forms, o vídeo do YouTube com a gravação, com a transcrição. E se alguém quiser agora tirar mais uma dúvida, tirar dúvida, fique à vontade. Que é o Emerson. O setor mais impactado será o de serviço, BPO, contabilidade, entre outros. Tem algum comentário com relação a isso? Bom, pessoal, a gente fica à disposição, tá bom? Se quiser preencher o formulário, chamar para uma conversa no particular depois, tamo aí. Precisando da gente. Aqui acabou a luz, né? Já está na hora, Bruno. Pessoal, Max, Camila, o Marco aqui também. Pessoal, queria agradecer demais, Marco, pela parceria, agradecer seu tempo, seu conhecimento, né? Além de amigos, a gente
é um cara que admiro, cuida das minhas coisas também, que eu sei da camisa, agora também trazendo esse conhecimento para a camisa. Então, poxa, obrigado por compartilhar aqui, os gerentes, a galera que estava aqui, temos alguns representantes, clientes, e aí quem estiver assistindo depois, fique à vontade, vou colocar aqui embaixo na descrição, formulário de cadastro, no site da Lotus, as redes sociais da galera também, eu estou compartilhando. E no YouTube deu super, um volume muito maior de visualização, né? Então, o pessoal da Sigla E-Commerce, se vocês fizerem a live, fechando um volume razoavelmente grande lá. Então, fica aí, primeiro. Muito obrigado. E bora lá. Quem quiser fazer negócios, novamente o link está aqui. E vamos juntos. Obrigado, pessoal. Abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Prazer falar com vocês. Obrigado. Tchau.